Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Hoje quero falar sobre essa frase de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele repete essa frase no capítulo 10 dessa mesma carta de Coríntios, versículo 23, onde ele vai falar contra a idolatria e culto a demônios. Mas aqui, na primeira carta, capítulo 6, versículo 12, ele fala algo sobre a prostituição. Nós precisamos entender o contexto, como eu sempre tenho dito. É importante entender não somente o contexto do texto, quando você lê, mas é importante conhecer o contexto histórico, social, político, religioso, ou seja, você conhecer um pouco sobre o povo para quem Paulo escreve ou de quem ele fala, e isso em qualquer livro da Bíblia é importante se conhecer a cultura, os costumes do tempo em que algo foi escrito. Nós vamos ler 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fazei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, como eu falei, é importante entender aqui o contexto, porque havia um costume lá, na época de Paulo, era uma prática comum no mundo greco-romano, a prostituição cultural. Eram rituais que, no meio de tudo aquilo que eles prestavam a suas divindades, havia relações sexuais ali. É a coisa mais antiga do que a gente se imagina. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 24, você vai ver falar sobre rapazes escandalosos, que se você ler superficialmente, você vai de imediato dizer que eram todos os efeminados ou homossexuais daquela região, mas na verdade estava relacionado aos cultos às divindades daquela época, lá da terra de Canaã. Então aqui no mundo greco-romano, isso também era comum. E aí Paulo vai falar sobre essa prática nesse capítulo, nesse trecho. Mas assim, como é que a gente vai entender isso? Ele fala no versículo 13 que os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Ele está falando aqui porque nesses cultos havia também alimentos consagrados a essas divindades. Por isso, em algum certo momento, ele recomenda que você vá ao mercado, compre sem perguntar a procedência, ou se alguém chamar para você comer, não pergunte a procedência, porque nesses rituais eram levadas carnes e outros alimentos, outras coisas, para se consagrar a essas divindades. Só que depois o que não se utilizava era levado ao mercado para ser vendido, mas estava consagrado, foi parte do ritual. Então, chegando no mercado, são carnes sacrificadas. Por essa razão também é que Paulo diz que é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que o irmão se escandalize. Paulo não está falando de uma coisa ampla para ninguém se escandalizar porque você comer no churrasco uma carne assada ou uma carne cozida. Não. Paulo estava falando especificamente de carnes consagradas. Então, cuidado. Quando alguém pegar o texto fora do contexto para dizer que você não deve comer carne porque o irmão vai se escandalizar. Paulo estava falando de algo específico. Carnes sacrificadas aos ídolos. E aqui, quando ele fala dos manjares, a relação dos manjares com o que ele fala em seguida da prostituição. Justamente porque era comum nos rituais ter essa associação de manjares, alimentos que eram dedicados às divindades e a prostituição cultural que acontecia lá com eles. E aí ele alerta o seguinte: nosso corpo é membro de Cristo. Nós somos membros do corpo, que é a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então não devemos entregar os nossos corpos à prostituição. Não devemos participar desses rituais. Paulo estava ali resguardando os coríntios porque eles vinham de costumes, desse tipo de costume, mas eles agora estavam convertendo-se ao Senhor. Ou melhor,
tinham se convertido ao Senhor. E uma vez convertidos, eles tinham que mudar de vida. Por isso, Paulo escreve nas suas cartas várias orientações sobre como eles devem agir a partir de agora, a partir do ponto de conversão deles. Uma vez que eles se converteram, a partir dali, as coisas deveriam ser diferentes. Então, Paulo já vai mostrando a eles: olha, aquelas práticas do passado não cabem mais na vida de vocês. Então, por isso aqui ele fala sobre isso. Para não se relacionar, né, não achar normal ter um culto lá para as divindades com prostitutas no meio e eles se juntarem a elas, como era costume entre os pagãos. Aí ele chama a atenção também de que o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. A gente é corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, mas quando nos unimos ao Senhor, nós somos um espírito com o Senhor. Isso é comunhão. Isso é relacionamento. É o que chamam de união mística do crente com Cristo. E ele fala ainda que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Muitas pessoas hoje, não cristãs, falam do corpo como templo da alma, que tem que cuidar, preservar, etc e tal. Outro dia, uma mulher estrangeira estava fazendo um vídeo, provavelmente falando para brasileiras, dizendo que as brasileiras tatuam o corpo, que ela não tatuava, porque lá as eslavas tinham essa concepção de que o corpo era templo. Mas ela não falou templo do Espírito Santo, como a maioria que fala do corpo como templo não associa ao Espírito Santo, não associa a Jesus, não associa a Deus, não associa a Bíblia. É apenas um conceito, em alguns casos, né, esotérico, de o corpo como templo, mas não com relação ao que a Bíblia ensina. E aí ele fala que nosso corpo é templo do Espírito e nós não somos de nós mesmos. Nosso corpo não é nosso. Então, essa falácia de que você é dona do seu corpo, você é dono do seu corpo, não é bem isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por um bom preço. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus, comprados para sermos dele, e não de nós mesmos. E aí por isso ele finaliza dizendo: ou porque fostes comprados por algum preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Por que ele fala no vosso corpo e no espírito? Porque justamente aquela relação daqueles rituais era uma prostituição do corpo, mas também era uma prostituição do espírito. Era uma prostituição espiritual, porque além de estar ali no pecado, eles estavam participando de cerimônias e rituais e cultos a divindades e não para Deus. E todo desvio da adoração verdadeira a Deus é, na Bíblia, considerada como prostituição espiritual. Então, quando Paulo fala aqui, no versículo 12, que todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O foco dele, ao longo desses versículos, é prevenir os coríntios com relação às práticas de prostituição cultural, daquelas coisas que para eles eram normais. Mas agora eles estavam experimentando uma nova vida e deveriam viver em santidade. Então esse texto é um chamado à santidade, é um chamado à santificação, é um chamado à busca. E eu espero que você tenha entendido, e eu espero que você esteja nessa busca, lendo a palavra, orando, buscando a presença do Senhor, buscando também estar na comunhão dos irmãos, para então viver uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? Espero você no próximo vídeo e Deus te abençoe. Em nome de Jesus.